Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos mais um áudio, aula ou podcast. Umas dicas de biologia para vocês com relação à biotecnologia. Vejam bem. A palavra biotecnologia, ela é formada por três termos de origem grega. Bio, que significa vida, logos, conhecimento, e technos, que remete à utilização prática da ciência. Esse termo passou a existir somente no século XX, mas era utilizado desde os anos 200 AC, quando o homem já fabricava vinho, cerveja, pães e outros produtos com o uso da fermentação. A partir de então, muitas técnicas se desenvolveram e atualmente se aplica a biotecnologia na agricultura, na medicina, indústria farmacêutica e em outras áreas, por meio do conhecimento da estrutura do DNA e do código genético. A biotecnologia permitiu que os cientistas desenvolvessem métodos de transferir genes de interesse entre organismos diferentes, produzindo os transgênicos ou OGM, famoso organismo geneticamente modificado. E também medicamentos, hormônios, plantas modificadas e outros produtos úteis à humanidade, de alguma forma. Essas modificações genéticas sempre é para alguma finalidade, gente. Olha, biotecnologia ou engenharia genética consiste no conjunto de técnicas que possibilitam a manipulação do material genético dos organismos por meio da inoculação de novos genes, alterando suas características originais. Ela engloba todas as técnicas de manipulação de DNA, desde a clonagem até a produção de organismos geneticamente modificados, para fins médicos ou industriais. Agora o detalhe é o seguinte, em nossas casas mesmo, gente, a gente observa aí que tem muitos alimentos transgênicos. Observe nos rótulos dos nossos produtos de supermercado, que a gente não tem o hábito de observar estes rótulos, ler, mas leiam para vocês terem uma ideia, porque muitos produtos são geneticamente modificados. Olha, vejam bem. A partir da década de 70, com a elucidação e descobrimento do código genético, o DNA passou a ser amplamente manipulado. A divulgação recente dos primeiros resultados do projeto Genoma Humano e o interesse pelos organismos transgênicos levaram as pessoas a saber mais sobre a forma de utilização do DNA. Há séculos a humanidade procurava melhorar geneticamente plantas e animais, visando a qualidade de seus produtos. A manipulação do DNA é um fato que vem ocorrendo há muito tempo, desde a época que se realizaram as experiências mais rudimentares no campo da genética. A manipulação do DNA propiciou a recombinação de genes, alterando-os, trocando-os ou adicionando genes de diferentes origens a novas formas de vida. As várias possibilidades de manipulação genética se tornaram motivo de preocupação da sociedade, especialmente dos governantes, pois as espécies podem ser modificadas de modo irreversível, repercutindo em mudanças no meio ambiente e problemas de saúde à população. Uma das técnicas mais utilizadas na manipulação do DNA é o desenvolvimento de DNA híbridos, formados pela união de segmentos de DNAs de fontes biologicamente diferentes, obtidos por meio de uma enzima de restrição, que literalmente corta
os DNAs nos pontos desejados. Então, os segmentos são unidos por meio da enzima DNA ligase, produzindo uma molécula híbrida ou um DNA recombinante. Para injetar o segmento de DNA de interesse no organismo, é preciso um vetor, isto é, uma molécula que transporte o fragmento de DNA até a célula onde ele será inserido. Normalmente, os vetores são moléculas de DNA de bactérias ou vírus unidas ao segmento de DNA de interesse. Os principais vetores usados são os vírus de animais e o plasmídio de bactérias. Sabe o que é plasmídio? São pequenos pedaços de DNA presentes na célula bacteriana, facilmente reintroduzidos nela, os quais se replicam autonomamente, certo? São autônomos, garotada, galerinha. É isso aí. Enzima de restrição, gente, e plasmídio bacteriano. Vamos lá. A base da técnica de recombinação de DNA é a utilização de enzimas de restrição, que atuam no DNA em locais bastante específicos, pois reconhece apenas uma sequência de nucleotídeos e corta o DNA somente onde encontra essa sequência. Quando eu falo sequência de nucleotídeo, galerinha, é aquela história de bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. Quando ele encontra uma sequência ali correspondente, aquele trecho onde tem essas sequências de bases nitrogenadas, que se correspondem, é o que ele vai utilizar para fazer a sua pesquisa, para fazer a sua transferência de genes. Certo? As enzimas de restrição, normalmente encontradas em bactérias, relacionam-se à função de defesa, isto é, cortam e destroem partes de DNA de agentes invasores, como os vírus. Usa-se muito essa técnica para introduzir um segmento de DNA de especial interesse, como um gene produtor de insulina, por exemplo, numa bactéria, para esta passar a sintetizar a insulina. Neste caso, enxerta-se a parte de DNA que codifica a insulina na bactéria, por meio de um plasmídio bacteriano. A bactéria, então, se divide, assim como o plasmídio. Depois de muitas gerações de bactérias formadas, há duas possibilidades: extrair novamente os plasmídios, isolando os genes da insulina, ou retirar somente os produtos de expressão gênica, ou seja, a proteína expressa pelo gene da insulina. Nesta circunstância, a proteína precursora da insulina é processada e purificada para se obter um hormônio recombinante ativo. A principal vantagem dessa técnica: o usuário de insulina normalmente não apresenta reações ao hormônio. Além disso, a diminuição do tempo de produção da insulina, antes extraída do pâncreas de suínos. Gente, é isso aí, galerinha. Ok, primeira parte, fechadinho? Valeu!